Fala jovens, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador TV. E voltou Westworld, Gustavo. Quanto tempo a gente esperou isso, cara? 2 anos, 1 ano e meio. 1 ano e meio mais ou menos, né? 1 ano e meio e alguns quilos atrás também. A gente vai fazer aqui semanalmente, toda segunda-feira de manhã, o review do episódio do dia anterior, né? Do domingo, no caso. Então, se inscreve, ativa o sininho do demônio aí. Exatamente, pra receber sempre os vídeos. E segue a gente no Instagram também, porque lá a gente bota quando vai sair vídeo, quando acabou de sair, aquele negócio de link na bio, então bota aqui pra cima aqui, ó. A gente faz uma pré ali do que a gente achou do episódio. E pros vídeos da série, a gente tá em parceria com a página Westworld da Depressão, no Facebook e no Instagram também, né? Link aqui. Exatamente, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então corre lá, curte a página, porque lá tem várias postagens bem legais, inclusive nossos vídeos. Vale a pena, ó, principalmente o Instagram. Então, Gustavo, o que aconteceu? O que você achou desse primeiro episódio da segunda temporada? Sim, do ponto de vista de opinião, de gostar ou não, lógico que eu adorei, como todos os episódios eu gosto muito. E a gente já viu uma diferença nesse episódio, que parece que é aquele negócio que ouve as críticas e depois eles fazem diferente. Não que tenha sido ruim, a primeira temporada foi maravilhosa, foi perfeita pra mim. É claro que, né, ali. E esse episódio, ele é mais objetivo do que às vezes 3 episódios da primeira temporada. Ele foi muito direto, ele foi muito objetivo e não enrolou tanto. E a primeira coisa que a gente percebe aí é que, de novo, a gente tem linha temporal diferente aí. Exatamente. Mas aí não é aquela, não vai ser um mistério, né? Porque fica bem claro, fica evidente nesse episódio que são 2 linhas temporais ali. É, porque a linha temporal antiga é uma lembrança, não é necessariamente uma outra coisa, uma outra linha. É lembrança. Mas aí basicamente também. É. Porque é o seguinte, nós temos a linha temporal da Dolores antes dela matar o Ford. Porque quando ela mata o Ford, ela tá com aquele vestido azul tradicional da personagem Dolores. E ela tá com a roupa, vamos, digamos assim, a roupa do Wyatt, né? Que o Wyatt é o Exterminador do Futuro lá, o assassino. Tudo de Dolores nesse episódio é antes do ataque ao Ford na festa. Isso é bem importante, porque durante o episódio a gente tava na dúvida e depois a gente matou rapidinho. Não, na verdade são 3 linhas temporais. Porque tem o Bernard com a Charlotte Hale, né? Que eles escapando da festa até o amanhecer. E tem o Bernard com o Carl Strand, que é ele, o Flock. Flock da série Vikings, né? Ou Vikings. Não sei se vocês reconheceram, mas é o Gustavo Skarsgård ali. E ele é o chefe de segurança ali, né? Ele parece ser acima do Bernard até. Sim. Ele é mais ou menos o que a Theresa era, que é pra quem lembra aí da saudosa Theresa. Sim. Mas eu acho que ele ainda é mais importante do que ela. É porque ele chegou depois de uma situação de caos que aconteceu. Sabe quando acontece aquele ápice em uma empresa, por exemplo, chega o chefão? Chamou o Bop. É, tem que chamar o Bop pra resolver. Exatamente. Não que ele seja militar nem nada. E curioso também que os soldados dele, se eu não me engano, anota aí, escreve aí se vocês perceberam, eles falam chinês. E existe uma teoria de que o Westworld se passa numa ilha na China, né? Exatamente. A gente vai se aprofundar isso em outro momento. É uma teoria já um pouco antiga até. Mas tivemos mais evidências nesse episódio, mas fica para outro momento. E se a gente for perceber, todos ali são consequências do que aconteceu na festa. É o pós-festa, basicamente. Tirando a Dodô. Tirando a Dodô, exatamente. A Dolores, como eu falei, são aqueles 11, são 2 semanas entre o momento em que ela mata um índio, inclusive que confirmamos, né, tinha uma teoria de que os índios poderiam ser humanos, né, mas não, os índios são anfitriões que a gente viu lá tirando o cérebro. Então, exatamente. Aí que aparece os Stubbs lá, como se nada tivesse acontecido, mas calma, vamos com calma, porque pode ser uma outra coisa, ele pode explicar, né, vamos exatamente. O Stubbs, pra quem não se lembra, ele foi capturado pelos índios, e ele tinha mandado ali congelar as funções motores dos índios, e não aconteceu nada, né, por isso que a gente ficou imaginando, será que eles são humanos de verdade e tal? Só que nesse episódio a gente percebeu que não. Então, provavelmente, programaram os índios, ou Ford, ou Bernard, ou alguém, pra capturar os Stubbs por algum motivo. Porque a gente viu isso também com a Maeve quando ela encontra o Lee Sizemore. O Lee Sizemore tá com aquele canibal mandando congelar a função motora e não congela. É a mesma coisa que acontece com os índios, né? Sim. Então a gente teve mais uma pista aí. Agora, a Elsie sim, que a gente não sabe o que aconteceu e eles vão ter que explicar a Elsie. Exatamente. Porque, olha só, existe no trailer passado dessa segunda temporada, tem um momento ali da Charlotte com 3 protótipos do Bernard. Sim. O que isso me faz lembrar? Me faz lembrar da Elsie, porque a Elsie foi pega pelo Bernard ali no Mata-Leão. Sim. Ao mesmo tempo, o Bernard tava fazendo uma outra coisa no laboratório. A gente falou, pô, são linhas temporais diferentes. Nesse caso, eu acho que existe mais de um Bernard. Mas isso aí também a gente não vai se aprofundar aqui. Não. Vamos esperar ter mais pistas. Que existe mais de um Bernard, existe. Porque a gente viu no trailer que tem ali 3 protótipos. Então, é bem provável que eles possam usar, né, outros personagens dele ali. Mas a questão é que os protótipos podem estar abandonados. Porque você vê, são 3. O primeiro é a versão antiga, porque ele tá igual o Fordzinho pequeno, né? Que tá com a cara por dentro é robô. E uma coisa que é muito interessante também, que eu não sei se ela ficou completamente clara pra todo mundo. O Homem de Preto, né? Que ele volta ali. Ele encontra o Fordzinho. E pra ficar tão claro que é o Fordzinho, eles botam a voz do Anthony Hopkins sobre a voz do menino só pra gente ter certeza que o garoto tá bugado e é o Ford. Exatamente. Ou seja, o Ford morreu em carne e osso
morreu, mas a consciência dele tá por aí, a gente vai falar mais sobre isso depois. Sim. O garoto fala uma coisa muito interessante ali pro Ed Harris, né, pro Homem de Preto. A primeira coisa que ele fala sobre a porta. O jogo agora é a porta. Primeiro foi o labirinto, ele fala que o labirinto não é pra você. Acho que ele falava isso. Pô, a porta é pra você. Exatamente. Então a gente tem agora essa questão da porta meio que substituindo todo aquele mistério do labirinto, né? Que foi desvendado. O que a gente pensa, o que a gente lembra quando fala a porta? O Bernard, quando descobriu que era um anfitrião, ele não via uma porta e ele pergunta, que porta? E a Theresa... Foi aquele lance genial de um momento que ele não viu a porta e a Theresa viu. Sim. Lembrando que anfitriões, eles podem não ver algumas coisas que estão na frente deles, exatamente, né? Mas eu não acho que tem a ver com essa porta não, mas é só uma, né, pra gente lembrar aí. Sim. Mas o garotinho fala uma coisa pra ele assim, ó. Bem-vindo ao jogo, você está no novo jogo. Nessa vez você vai ter que sair. Sair que eu entendo é o labirinto. Pode ser, sair do labirinto que ele tentou chegar ao final, encontrando a porta. O jogo começa onde você acaba e acaba onde você começa. O garoto fala isso pro William. Qual é a melhor forma de resolver um labirinto? Fazendo ele ao contrário. Começando de onde termina, terminando de onde começa. Sim. Então, é muita coisa pra gente pensar. É muita coisa que aconteceu nesse episódio pra gente querer decifrar tudo também, né? Existem mais coisas de porta aí. Por exemplo, a Charlotte com o Bernard, quando voltam pro laboratório, eles encontram uma porta subterrânea. Sim, que o Bernard não conhecia. Não conhecia. E aí? Como é que não conhecia? O Bernard é um dos chefes ali, da galera. Como é que ele não conhecia? Sim. Isso que é estranho, entendeu? E a gente vai falar de mais uma porta depois. Esse lance do jogo começar onde termina também casa com o que a Dolores falou pro Ted no momento ali. Isso acaba como começa, nós dois juntos. Ela fala pra ele. Então, caraca, é muita coisa que a gente... É muita pergunta. Vendo algumas respostas, né? Isso foi até legal, respondeu coisas que não precisavam ficar tão abertas na última temporada. Que eu acho que tem que fechar um ciclo, né? Sim. Mas resolveu algumas, mas nos deram mais. Tem muitas coisas aí que vão ficar pra teoria. Que é a ideia da galera da série. Eles querem que a gente teorize em cima de tudo que acontece durante os episódios. E agora já pro momento que foi mais perturbador pra mim. Que é o lance muito esquisito, uma perguntinha que o Bernard fez que a gente... Calma aí. Exatamente. Ali ele junto com a Charlotte, né? Aquela questão ali que a gente vê o Bernard participando de 2 núcleos, mas é o anterior, o antes desse dele com o Flock. Inclusive, cadê a Charlotte no presente? Será que o Bernard matou ela? O que houve? Porque o presente é Bernard com o Flock. Exatamente. E os Stubbs. De repente até os Stubbs pode aparecer aí. No passado, de repente explica isso, sim, né? Não, ali no momento dele com a Charlotte, o Stubbs ele aparece ali. Então, o que a gente tá falando aqui do Bernard ali? A Charlotte pede pra ele conferir um negócio ali de DNA pra ele poder entrar, só que a Charlotte não sabe que ele é um anfitrião. Sim. Então o Bernard fala, você tá coletando DNA dos convidados? Isso leva a gente a uma série de questões. Várias. Primeira coisa que eu acho mais intrigante. Será que a Delos está clonando convidados, seres humanos? Isso abre as portas pra muita coisa, nossa mente também. Será que os anfitriões são cópias de humanos? Porque olha só, o que é interessante é o seguinte... Qual é o plano da Delos? Será que eles querem conquistar o mundo? Vamos supor que eles levem presidente pra conhecer o parque. O Trump. Bota o Trump lá. Governadores, prefeitos. Mata o Trump, mata o governador. Eles fazem clone pegando esse DNA porque eles estão pegando o DNA deles. Sim. E substitui lá. E ninguém vai saber. E controla a porra toda, entendeu? Exatamente. Então, cara, a Delos, ela tem planos sinistros aí. Muito maiores do que só dentro de um parque. Sabe? Por que a gente acha isso? Porque existe o filme do Westworld, né, de 1973. Sim. Só que existe o Future World, que é o Westworld 2. Sim. A trama de Westworld 2 é isso. É isso que a gente falou. É roubar DNA pra poder clonar os humanos. Porque eu já falei em um vídeo, existe uma teoria do holandês de que a Dolores é o clone de uma ser humana. Exatamente. Uma filha do Ford. Ou uma garota que ele gostou, uma mulher que ele gostou, amou de repente. Porque tem lance aí, como a gente já viu na prévia, em que ela vai aparecer com o William, ela vai aparecer com o Logan, ainda nessa temporada. E a gente sabe que ela é a primeira anfitriã, é a Dolores. Entendeu? Ainda tem isso. Não tô afirmando nada, mas eu acho que existe uma possibilidade da Dolores ser um clone de um ser humano. Até porque teria muito sentido os anfitriões serem baseados em alguma coisa. Aí a gente vai lá pro Ford, a gente bateu tanto na tecla de que o Ford não morreu, a gente quer mais Anthony Hopkins na temporada. Sim. E a gente falou de uma teoria de que quem levou um tiro da Dolores ali na cabeça era um anfitrião. Só que o Flock encontra lá o Ford no chão, frase difícil. O Ford tava cheio de bicho na cara comendo os restos, né? Exatamente. Uma coisa que a gente nunca viu acontecer com nenhum outro anfitrião. Isso aí. Então, o Ford é um ser humano, acabou o Ford. Sim. Realmente. É até porque o ator, o Anthony Hopkins, é um cara muito caro. Então essa ideia de repente, eles passarem a memória do Ford pra algum outro anfitrião, alguma outra coisa, é muito interessante, cara. Mas eu ainda posso te pegar aí rapidinho. Se você prestar atenção no momento em que aparece esse tigre de bengala aí, o tigre também, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele também tá sendo comido pelos esses insetinhos aí. Ué,
o tigre é de verdade? Não, o tigre é um anfitrião também. Então não descarte que o Ford era um anfitrião, tá? Porque o tigre, eu tenho quase certeza que estava sendo comido pelos bichos também. E também tem essa questão de que o Ford pode ter transferido a consciência dele para outro anfitrião. Como ele fez com o garoto, a gente vê que é o garoto ali, é o Ford atualmente falando. Agora, cadê o papai da Dodô? Cadê o papai da Dodô? Cadê o Mr. Peter Abernathy? Aquele cara que a gente adorava no início da série, né? Falava que ele era o melhor ator ali da série. Esse cara da foto que vocês estão vendo é o cara que a Charlotte e o Bernard estão procurando. Agora, a Charlotte na primeira temporada, ela botou 35 anos de informações importantes do parque dentro desse cara. Tanto é que a gente chamava ele de pendrive humano, né? É, humano. É, humano. Só que no momento do ataque da Dolores, da rebelião dos anfitriões lá no último episódio na festa, o Lee Sizemore vai descer pra pegar ele e desapareceu esse cara. Sim. Ele não desapareceu, meu amigo. O Ford botou a consciência dele no Peter. Exatamente, é isso que a gente acha. E isso é muito importante porque é aquilo que a gente falou. O Ford, ele pode sumir ali como corpo, mas a mente dele tá ali ainda. Isso que é bom em Westworld, isso que talvez seja o ponto de Westworld. A questão da consciência, sim, sabe? A questão de você questionar a sua própria realidade, sim. Essas questões... É uma analogia de como é o nosso comportamento, né? Exatamente. O medo que a gente tem nas máquinas. Lembrando, pessoal, que a Maeve e a Dolores, elas estão com a mesma finalidade, mas elas não estão juntas necessariamente, né? Cada uma tá num ponto diferente com o mesmo objetivo. Não é tanto o mesmo objetivo não, porque a Maeve que é a filha dela. A questão ali de estarem na mesma finalidade é que elas agora sabem, por causa dos devaneios, né, que elas tiveram, que foram muito importantes os devaneios, para elas recuperarem a consciência, né? A Maeve de uma forma mais guerreira e a Dolores de uma forma mais... Parece que a Dolores é o Messi e a Maeve o Cristiano Ronaldo, sabe? É bem isso, a Dolores ela foi no natural, sabe? Com a ajuda do Ford e do Arnold, né? E a gente acaba o episódio com, não é um cliffhanger, mas é um momento que... O que é isso? Sim. Que é eles encontram um oceano. Como é que esse oceano, esse mar foi parar dentro de um parque? Tipo, mais perguntas, sabe? Voltamos ao Westworld, literalmente. Tudo bem um tigre aparecer, mas um mar? Um mar, sabe? Então, porta. Fenda. A porta é uma fenda. E a porta, ela deve ser algum portal para um outro parque. E esse parque inundou o Westworld e trouxe o tigre. Exatamente. E o Bernard fala que foi culpa dele porque talvez ele tenha aberto essa fenda de alguma forma que eles não mostraram agora. Ou talvez tenham mostrado, só que aquelas coisas, o Westworld, às vezes a gente tem que prestar atenção no que tá acontecendo lá atrás na cena, sabe? Sim. E o único momento que eu consigo ver uma coisa diferente do Bernard é quando a Charlotte vai trocar de roupa e bota ela trocando de roupa pra gente se distrair, né? Sim. E o Bernard também. E ali ele tem algum lance com o anfitrião que tá ali na cama dele. Ele injeta e ele tá quase desmaiando, né? Sim. O Bernard. Ele tá tipo a bateria, não é a bateria, mas como se estivesse acabando a bateria. Sim. Ele não podia dar essa bandeira, senão a Charlotte ia ver que ele era um anfitrião. A ideia... Se é que ela não sabe que ele é um anfitrião. Exatamente. A ideia ali era ele se reconstituir. Assim, foi o que eles mostraram pra gente. Mas pode ter acontecido alguma coisa ali que a gente não viu. Sim. Que ele tenha aberto essa fenda. Porque tem um lance aí do pacote. O pacote não chegou, o pacote não chegou. O pacote que eu entendi é o Peter, o pai da Dolores. Sim. Ou a Maeve, mas não, é o Peter. A última coisa que a gente vê no episódio é sim o Ted. Esse cara debaixo d'água é o Ted. A gente vê essa cara do Ted é que eu virei pra ver e consegui ver, mas é o Ted. Isso dá pra gente perceber que a linha temporal é diferente, né? O Ted tá lá com a Dolores, mas nessa cena com o Bernard e o Flock... Presente. É o presente e ele aparece ali morto na água, né? Então, o que a gente acha? A gente acha que é um plano da Dolores. Eles estão se fingindo de mortos, na verdade. Mas por que eu acho que eles estão se fingindo de mortos? Não tô dizendo que é exatamente isso que vai acontecer, mas quando foi a última vez que o anfitrião se fingiu de morto, Jonas? Conta pra eles. Foi a Maeve, Gustavo. Ela se fingiu de morta pra quê? Pro Coreia, né? Pra ser levada pro laboratório. Exatamente. Pra quê? Porque ela queria ali ser livre, conseguir a autonomia dela, né? Frente aos humanos. E deu certo, né? Moleque, será que é isso que eles querem fazer? Será? Porque... eu não sei, eu acho que não é isso, mas seria muito maneiro se fosse isso. Imagina, todo mundo levanta ali do nada. Existe uma analogia disso com o episódio Hard Home do Game of Thrones, né? Que o Jon Snow tá indo embora, o Rei da Noite faz assim, levanta. O Bernard tinha que fazer assim, ó, levantar, os caras levantarem. Caralho. Na hora a gente fala, caraca, Game of Thrones, mesmo universo, mas Game of Thrones é um parque. Porque Game of Thrones com certeza é um dos 6 parques, né? Será? Imagina, o último parque. Com certeza. Aparece só no último episódio, assim, um dragão, pô. É isso, né? Vocês perceberam que o Westworld faz a gente viajar na maionese, né? E com certeza vocês aí tiveram várias dúvidas. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar com algumas delas. E você ajuda a gente também. Se a gente não entendeu alguma coisa,
Bota aqui embaixo pra Sim, gente e isso é muito aprender. importante. Comentários de vocês que forem bem importantes do episódio, a gente vai colocar no vídeo. Vai colocar por aqui assim, enquanto a gente estiver falando. Family friend, por favor. Então comenta aqui que você pode aparecer por aqui pelo canal. Mas coisas que façam sentido, lógico. Não deixa de seguir a gente no Instagram, porque lá a gente vai dizer quando tem vídeo, quando vai sair teoria, porque a gente vai fazer muito vídeo de Westworld. Não só review, mas teoria, lista. Exatamente, nos nossos 3 Instagrams, os 2 pessoais e o do canal. Então é isso, não esquece de dar aquela martelada aqui no like pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque a gente vai falar muito de Westworld, né, durante esses meses da série. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, segue a gente lá, é isso aí, valeu!